Sabe, quando a gente assiste a uma luta de judô, o que a gente vê é pura intensidade, né? Uma explosão de força, técnica, um movimento rápido que, de repente, termina num arremesso espetacular. Mas, olha, por baixo de toda essa ação, existe uma ciência muito precisa. Quase uma engenharia trabalhando nos bastidores para criar o atleta perfeito. E é para desvendar essa complexidade que a gente está aqui. Porque o judô de alto rendimento é todo baseado num princípio fundamental, o da máxima eficiência. A ideia é que cada movimento, cada gota de suor, cada grama de energia seja otimizada para chegar na vitória. Então, a grande pergunta é: o que de fato está acontecendo ali no tatame? É só uma disputa de força bruta? Um confronto de quem é mais forte? Ou tem algo muito mais sofisticado rolando? A resposta, na verdade, está em entender o judô não como uma simples briga, mas como um sistema. A ciência do esporte tem um nome para isso: sistema adaptativo complexo. Pode parecer um termo técnico, mas a ideia é bem direta. Pensa num ambiente totalmente imprevisível, onde o corpo, a técnica e a mente precisam interagir o tempo todo, se adaptando a cada fração de segundo. Nada ali é ensaiado, é tudo reação e adaptação em tempo real. E para a gente conseguir entender essa complexidade toda, a gente pode dividir o desafio do judoca em 3 batalhas que acontecem ao mesmo tempo. É, literalmente, uma guerra em 3 frentes acontecendo a cada segundo da luta. A primeira frente de batalha é a guerra bioenergética. O corpo do judoca é como um motor de carro de corrida que precisa ficar trocando de marcha o tempo todo. Ele precisa usar o sistema anaeróbico para aquelas explosões de força que duram de 2 a 5 segundos e, logo em seguida, precisa do sistema aeróbico para recuperar o fôlego e aguentar o tranco. É uma gestão de energia constante. Logo em seguida, a gente tem a guerra biomecânica. Isso aqui é física pura, só que em altíssima velocidade. A essência de qualquer arremesso no judô é o kuzushi, que é o ato de desequilibrar o oponente. O judoca tem que manipular o centro de massa do adversário usando o próprio corpo como alavanca, calculando vetores de força, tudo isso enquanto a outra pessoa está fazendo de tudo para não cair. Impressionante. E por último, mas não menos importante, vem a guerra cognitiva. Pensa em jogar uma partida de xadrez, só que a 160 km por hora. O atleta precisa processar um monte de informação ao mesmo tempo, a pegada, o kumikata, a postura do oponente e tomar decisões estratégicas em milissegundos. E tudo isso com o corpo já no limite do cansaço. Bom, com esse cenário caótico todo, como é que se organiza um treinamento para dar conta de tudo isso? A resposta da ciência para domar esse caos tem um nome: periodização. É basicamente o mapa da mina, o plano mestre para construir um atleta campeão. Aí fica a pergunta, né? A solução é simplesmente treinar mais e mais, sem parar? A resposta é um grande não. A questão não é o volume, mas sim a inteligência e a estrutura por trás do treinamento. A resposta é de um plano. A periodização clássica organiza todo o treinamento em ciclos e fases lógicas. Ela garante que o atleta primeiro construa uma base sólida, para depois afiar as ferramentas que ele vai usar na competição. Basicamente, ela coloca a ordem no caos. E esse plano se divide em 3 grandes fases. Primeiro, a preparação geral, que é onde se constrói a fundação, a base de força e resistência. Depois, vem a preparação específica, onde essa base toda é convertida em potência e técnica de luta. E, por fim, a fase de competição, onde o objetivo é fazer os ajustes finos para chegar no auge da performance no dia exato do campeonato. E olha só, o pulo do gato está aqui, na manipulação do volume e da intensidade do treino. Na fase geral, o volume de treino é altíssimo, mas a intensidade é mais baixa. Conforme a competição vai chegando perto, essa relação se inverte completamente. O volume de treino despenca e a intensidade vai lá para o teto. É essa dança entre volume e intensidade que leva o atleta ao pico de performance. Ok, então a gente já tem o plano mestre, a periodização. Mas como a ciência entra nisso na prática, no dia a dia do dojo? Vamos ver agora como os pilares da ciência do esporte são aplicados para vencer cada uma daquelas 3 guerras que a gente falou. Começando pela primeira frente de batalha. Como se constrói o motor de um judoca para aguentar aquela intensidade toda? A resposta vem da fisiologia. Tudo começa construindo uma base de força máxima. Depois, essa força bruta é transformada em potência, focando na velocidade com que o atleta consegue gerar essa força. A resistência é calibrada com treinos intervalados, o famoso HIIT. E, claro,
Tudo isso é monitorado de perto, usando a percepção do próprio atleta para evitar o famoso e perigoso overtraining. Certo, o motor está calibrado. Mas e a batalha da biomecânica? Como garantir que toda essa força seja aplicada do jeito mais eficiente possível? É aqui que entra a biomecânica. Ela basicamente disseca cada técnica, cada vasa, para encontrar a máxima eficiência. São feitas análises do desequilíbrio Ukuzushi para achar os ângulos e as forças ideais. O objetivo é desenvolver uma pegada dominante que dê vantagem mecânica. E no fim, a repetição incansável, o Uchikomi, serve para automatizar esses movimentos e torná-los perfeitos, quase instintivos. Então tá, temos o motor e a técnica. Mas e a mente? Como preparar o judoca para aquele xadrez em alta velocidade sob uma pressão absurda? A psicologia do esporte é quem dá as ferramentas para isso. Simulações de luta treinam a tomada de decisão sob pressão. A análise de vídeos dos oponentes, o scouting, desenvolve a capacidade de antecipar o que vai acontecer. E técnicas como a visualização mental ajudam a controlar o estresse para garantir que a mente esteja tão afiada quanto o corpo na hora da verdade. Então, o que tudo isso mostra pra gente? Mostra que o judoca de elite de hoje é muito mais do que só um lutador talentoso. Ele é, na verdade, o resultado de um projeto científico. E essa citação que veio da fonte original da nossa análise, ela resume tudo de forma perfeita. O sucesso na performance do judô depende da sinergia entre a tradição e a ciência. É exatamente isso, a união do respeito aos princípios clássicos do esporte com todo o rigor do método científico moderno. Portanto, o ponto central é este. A vitória no tatame não é um acidente, não é sorte. O sucesso de um judoca de alto rendimento é construído, é engenheirado. Cada detalhe da preparação, física, técnica e mental, é otimizado por um plano científico. O atleta campeão é, de fato, um produto da ciência aplicada. Isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se este é o nível de detalhe e de ciência por trás dos campeões de hoje, o que será que o próximo avanço científico vai destravar? Fica a pergunta no ar. Como vai ser o superatleta de amanhã?